Eu queria trazer o tema de hoje, o título da mensagem é Prisma, Luz ou Trevas. Repita, por favor. Prisma, luz ou trevas. Escolhi uma parte de 2 versículos que nós vamos ler, que diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Não sei se esse versículo está aí, não está? Então vamos ler juntos, por favor? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Amados, em primeiro lugar, eu acredito que todos saibam o que significa isso, mas eu vou falar por uma questão de redundância. O que significa prisma? Uma tradução simples de prisma seria ponto de vista. A maneira como é utilizado é ponto de vista. Prisma é retirado, muitas vezes, da forma como se corta um diamante, por exemplo. Você, quando corta um diamante, são muitas facetas, muitos prismas. Dependendo de onde você olhar, você verá infusão de luz diferenciada. Por isso que se aplica, muitas vezes, isso ao dia a dia. A pessoa diz, de acordo com o meu prisma, ou de acordo com o seu prisma. Eu sei que hoje em dia talvez essa palavra não seja muito usada, mas prisma é exatamente isso, quer dizer ponto de vista. Como é que eu vejo aquele problema, como é que eu vejo aquela situação? Preste atenção a isso, porque quem está falando esse trecho, esses versículos, é o Senhor Jesus. Ele se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Ele é um pouco mais amplo, diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Olha só que coisa incrível. Você sabe o que é candeia? Podemos traduzir para lâmpada, para luminária. Então, a candeia do corpo são o quê? Os olhos. Então, o que é que ilumina o seu corpo? Seus olhos. E aqui não está falando apenas dos olhos físicos, está falando do teu olhar, a maneira de você olhar. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esse versículo me impacta por várias coisas. Primeiro, o contexto. Jesus está no monte, pregando, um sermão maravilhoso, está descrito nos primeiros capítulos de Mateus. É daí que tiramos as bem-aventuranças, ou seja, um verdadeiro manual de como ser feliz de verdade. Esse sermão é muito conhecido como o Sermão do Monte. E há um momento que, no meio daquele sermão, Jesus para e faz essa afirmação. O que é que ele está dizendo àquele povo? Aquele povo, que era o público-alvo de Jesus, estava acostumado a um tipo de visão. Qual era a visão do público de Jesus? Eles eram judeus. E eles eram acostumados a irem na sinagoga. E eles foram educados desde criança de que a lei de Moisés precisava ser cumprida. Mas eles também sabiam que ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés. Mas havia um grupo que fazia de conta que cumpria, que eram os líderes religiosos, chamados fariseus, e por aí vai, saduceus. Eles se vestiam de uma forma diferente, atuavam de uma maneira diferente. Jesus chama esse grupo de escribas e fariseus, chama eles de sepulcros caiados, ou seja, é um sepulcro que está arrumado. Você vai num cemitério e encontra um sepulcro que está com mármore, granito, bonito, polido. Ele diz, vocês são isso, porque por fora são bonitos, são belos, mas por dentro são podres. Porque se você chega num sepulcro e você abre o sepulcro, o que você vai encontrar dentro não parece nada com o que está do lado de fora. E Jesus explica isso, e esse público está acostumado com esse prisma, com esse ponto de vista. E Jesus está dizendo a eles o seguinte: isso tem produzido em você, no seu corpo, trevas.
a visão que você está tendo da vida, a visão que foi colocada em você, através daqueles que deviam ser guias, daqueles que deviam te levar à presença de Deus, tem feito com que vocês fiquem cegos. Jesus chega a chamar esses líderes de cegos guiando cegos. Então veja o contexto que está aí. E veja que coisa incrível, amados. Quando a gente vai entendendo isso, há um momento também nesse contexto, em Mateus 5:29, ou seja, um pouco antes, Jesus diz algo que choca. Por que choca, pastor? Porque as pessoas não entendem. As pessoas estão acostumadas com outra linguagem, com outra coisa. As pessoas estão acostumadas a ir na igreja, sair da igreja e diz, pronto, já fiz a minha obrigação. E Jesus está trazendo algo novo. Jesus está dizendo assim, você, igreja, Deus quer habitar dentro de você. A partir de hoje, a sua igreja nunca mais vai fechar. São 24 horas no ar, 365 dias por ano, de festa, de culto dentro de você, de celebração dentro de você, porque você vai ser morada do Santo Espírito de Deus. Então é uma outra coisa completamente diferente. E ele diz, isso é tão precioso e tão meticuloso, que é radical. Ou é luz, ou são trevas. Tem meu termo. E ele diz, isso depende do teu modo de ver a vida. Isso depende do teu prisma, depende se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus. E quando ele está falando de olhos bons, ele não está falando de alguém que não precisa de usar lentes corretoras. Ele está falando de uma realidade espiritual que passa pela nossa alma e inunda o nosso corpo. E eu peço muito a Deus que você hoje possa ver, que você possa entender. Você quer, diga amém. Num certo momento desse sermão, um pouco antes, Mateus 5:29, Jesus diz, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que é que você faz? Fale com mais força, não tenha medo, não. Arranca-o e o quê? Atira-o para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Será que Jesus estava ensinando uma prática religiosa de amputação? Claro que não. Não era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava dizendo o seguinte, você tem que prestar atenção. Se a maneira de você ver a vida te faz tropeçar, arranca isso. Não brinca com isso. Não põe um colíriozinho. Arranque e lance para longe. Você fala, por quê, pastor? Queridos, isso produz divórcio. Isso faz pessoas desistirem de projetos de Deus. Isso faz pessoas que caminham bem num certo momento, muda tudo e começa a ver as coisas completamente diferentes. Nós estamos vivendo um período, um século, que nós temos uma inundação de informações. E, ao mesmo tempo, temos uma inundação de más notícias, más informações. Quando eu falo mais notícias, não é necessariamente que a notícia seja ruim, tem muita notícia ruim. É que elas são divulgadas de maneira errada. Se chama fake news, mas não precisa ser um fake news. Pode ser um misunderstanding, pode ser um mal entendido. Eu participo de muitos grupos e às vezes vejo certos... Você fala, o que é pastor? São curto-circuitos. Um diz uma coisa, o outro diz, isso aqui lá, saiu do grupo. Você fala, o que foi que aconteceu, pastor? O que é que você acha que foi? Alguém, ao ler, recebeu aquela situação com um tipo de olhar. Quem escreveu, escreveu com um tipo de olhar. Eu não estou dizendo que quem escreveu, escreveu com olhos bons ou maus, e nem estou dizendo que quem leu, leu com olhos bons ou maus. Eu estou explicando que isso acontece nos casamentos. Eu sou um pastor que faz 42 anos, que eu e minha esposa, a gente trabalha com casais, queridos. Toda vez que chegam para conversar com a gente, eles contam uma discussão, um problema, um conflito. E o que é que acontece no conflito? Você acha que acontece o quê?
Ah, pastor, eu falei isso, aí ela falou aquilo, ele falou aquilo. Aí também não, aí nesse momento entrou o abençoado do amigo, ou da amiga, ou do sogro, ou da sogra, ou do papagaio, e disse uma pequena frase, aí o curto-circuito pegou fogo. Aí vem conversar comigo. Se eu atender separadamente, o cônjuge A vai me explicar como ele está sendo maltratado, como aquela pessoa está esfaqueando pelas costas de uma maneira brutal, jamais vista na história desse país. Entendeu ou não? Mas quando eu escuto a outra parte, diz exatamente a mesma coisa. O que está acontecendo? Eles têm pontos de vista o quê? Diferentes, divergentes. E quem está certo? Quem é que está certo? Jesus está dizendo assim, olha, se esse olho faz você se divorciar, joga fora. Você fala, como é isso, pastor? Se você está tendo um olhar hoje que está mandando você acabar com sua família, esse olhar está mal, não está bom. Joga ele fora. E eu vou ficar cego? Ele disse que é melhor que fique cego do que ver coisa errada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu conheço um Deus que dá vista a cegos. Então, se eu estou disposto a jogar fora o mau olhar, aquele olhar que me faz ser trevas e meu corpo inteiro ficar tenebroso, ele é capaz de me dar um novo olhar e ele é capaz de encher o meu corpo inteiro de luz. Mas eu preciso desistir do outro olhar. É isso que Jesus está dizendo. É você que tem que tirar o olho e jogar fora. Ele não mandou, vá no médico e diga, por favor, dá uma anestesia e retira esse olho direito e joga ele num local. Não, ele está dizendo, você faz isso. E você já sabe, eu não vou ficar aqui repetindo 200 vezes, mas eu vou falar mais uma vez, porque hoje em dia vai que alguém pega a minha mensagem e corta a minha mensagem e coloca só esse pedaço e diz, pastor brasileiro que vive em Miami e fala com um sotaque diferente, ensina o povo a arrancar o olho. Então, antes que falem isso, eu quero dizer que não é isso. Amém, queridos? Então, presta muita atenção, queridos. Como é que eu faço, então, pastor, para arrancar esse olhar, para receber outro olhar? Olha, se eu perguntar ao cônjuge, ele vai dizer, eu tenho a solução, pastor, eu tenho a solução. Qual é a solução? Arranca o olho do cônjuge B e coloca meu olho no cônjuge B. A vida vai ser uma bênção. E vice-versa. Mas sabe, queridos, eu louvo a Deus, porque acima desses olhares humanos, multifacetados, como um diamantezinho ali que tem tanto prisma, nós temos o olhar absoluto, o olhar de amor, o olhar de misericórdia, o olhar que tudo vê, o olhar que sabe da minha luta, do meu defeito, do meu pecado, da minha batalha, e não se cansa de me amar, de amar você, de nos amar, que é o olhar de Deus. E esse é o único olhar que interessa. Porque Deus te ama. Deus não te julga. Poderia te julgar, claro, Ele sabe tudo. O salmista diz, Ele não nos julga segundo as nossas transgressões. É um milagre. Jesus entra no meio. Amém, queridos? O que é que eu faço, pastor? A gente precisa receber o olhar de Deus. E isso é um exercício diário. Você diz, entendi, o senhor já tem esse olhar. Ninguém detém esse olhar. Ninguém é dono desse olhar. Esse é um olhar que nos é dado e que precisa ser cuidado. Precisa ser regado. Por quê, pastor? Porque na luta se pode perder a visão. Na batalha. E é por isso que quando eu falo cuidado, é toda vez que perceber que perdeu isso, precisa voltar, fazer o caminho de volta, pedir perdão, buscar o Senhor, buscar irmãos, resolver a situação e receber de volta o olhar que vem dele. Colossenses 1,9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Numa versão, Cartas às Igrejas Novas diz, para que vejais as coisas do ponto de vista de Deus. Ele está dizendo o seguinte, se você for cheio do conhecimento da vontade dele, você vai ver as coisas como Deus vê. E quando você começa a ver as coisas como Deus vê, você começa a ser cheio do conhecimento da vontade dele. É um caminho
de mão dupla de bênção. É bênção indo e bênção voltando. Diga assim, é bênção indo e voltando, diga. Então é uma maravilha. Então como é que eu começo, pastor? Eu começo a me encher do pleno conhecimento da vontade dele. Eu estou com um problema com o meu cônjuge, estou com um problema com o meu cônjuge. Eu quero saber quem é que tem razão. Para um pouco, querido. Pergunta a papai, como é que o senhor está vendo essa situação? O senhor também já percebeu, e os anjos, que eu tenho razão? Pergunta a ele. O senhor já notou fulana de tal ou fulano de tal? Que situação, hein? Já. Aí, se você fala isso com ele e abre o coração, eu creio que ele vai lhe colocar no colo. E vai fazer você ver o que ele vê. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Há pouco tempo a gente estava cantando aqui. Eu não temerei. Eu não sei essa música direito, que ela é nova, né? Mas eu acho que é isso. Eu não temerei, né? Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. O Todo-Poderoso é seu amigo? Você acha que ele é seu amigo? Ou você tem uma vozinha interior dizendo a você assim, ele não é muito teu amigo, não, porque ele viu o que você fez. O Todo-Poderoso é seu amigo porque a Bíblia diz que nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Ele é apaixonado por você. Ele olhou para você e falou assim, eu te amo. E eu vou cuidar de você. E a gente estava escutando junto uma pregação de um pastor amigo nosso, pastor Jeremias, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e ele teve um câncer de próstata. E ele precisou fazer a cirurgia. E ele conta no testemunho dele, ele já fez, está recuperando, está uma benção. E ele pregando, contando que ele, num certo momento, foi procurar a mãe dele, de 93 anos. E ele contou a ela, mamãe, eu tenho uma notícia para lhe contar e tal, mas fique tranquila. Isso o que é, meu filho? Ele disse, olha, ele contou, estou com câncer de próstata, assim, assado, e tal. Aí ela olhou para ele e disse, leia o Salmo 132, versículo 1 e versículo 2. E o que ela estava dizendo assim, você está dizendo tudo isso, mas eu sei que você está com medo. Mãe é fogo, né? Mãe, quando olha para o menino, é uma coisa impressionante, né? Mamãe também foi aos céus com 90 e poucos anos. Para ela, eu sempre fui menino. Para ela, eu sempre fui Juninho. Não adiantava eu dizer para ela, mamãe, eu já cresci um pouco, não importa. Ela chegava e dizia, por que é que você demora tanto em vir aqui? E ela sabia que eu moro em Miami, que eu prego para aqui, prego ali. Aí eu dizia, ela dizia assim, não interessa. Né? Você tem que vir aqui. Mas a mamãe do pastor Jeremias disse para ele ler esse salmo. E nesse salmo diz o seguinte, da mesma forma que uma criança desmamada para de chorar porque é consolada, assim eu também vou lhe consolar. Em outras palavras, diz isso no Salmo. E o que ela disse a ele foi o seguinte, quando você era pequenininho, você chegava para mim com medo, você chegava para mim com muita fome, você chegava para mim com um ponto de vista. Você chegava entendendo o seguinte, o mundo vai acabar, vou morrer de fome e eu estou com medo. Eu lhe pegava nos braços, eu colocava no meu colo e eu lhe amamentava. E quando você se saciava, quando você era desmamado, porque você já estava saciado, você dormia nos meus braços. Ela olhou para ele e disse assim, imagine o que é que Papai do Céu vai fazer com você, hein, meu filho? Então, essa palavra é a palavra que eu quero trazer para você também hoje. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é o ponto de vista que está tomando conta do teu coração. Mas o Todo-Poderoso é teu amigo. Não importa o que está acontecendo, Ele ama você. Mas o que Ele está dizendo a você é o seguinte, você só vai entender isso, você só vai receber isso, se você mudar o teu olhar. Se você continuar a ter olhos maus, o seu corpo vai ser cheio de trevas. O que é treva, pastor? É medo, preocupação, angústia, depressão, ansiedade, inquietação. E por que nós ficamos assim? Porque nós estamos diante de algo que nós entendemos que estamos na iminência de alguma coisa ruim acontecer. E o que o Senhor está dizendo a você e a mim é que quando isso ocorre, quando a gente é cheio desse conhecimento, olha o resultado. Para que possais, versículo 10 de Colossenses 1, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa
obra e crescendo no conhecimento de Deus, isto quer dizer, para que possais andar como Jesus andou. Ou seja, quando eu recebo essa unção, é algo miraculoso. Eu começo a dar fruto. O medroso recebe coragem. Aquele que estava ansioso recebe paz. Aquele que estava triste é inundado por alegria. Aquele que sabe que está atravessando uma tormenta é tomado por uma paz que nenhum homem é capaz de explicar, porque é uma paz que excede, que sobrepassa todo o entendimento. Amém, queridos? Quando nós entendemos isso, isso é tão complicado e tão grave que Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, é feliz. Há versões que falam profecia, há versões que falam revelação e há versão que fala visão. Diz, não havendo visão, não havendo revelação, não havendo profecia. O que é que de fato está sendo dito aqui? Ele está dizendo o seguinte: nós como igreja precisamos viver embaixo de um ato, de uma vida, de um caminho profético. O que é que significa isso, pastor? Ter visão. Se nós não temos visão, nós vamos nos desviar. Você também. Você precisa saber quem você é e quem Deus crê que você é e o que você precisa fazer para chegar lá. Você precisa saber onde você está, mas aonde Deus vai te levar. Quando eu tenho essa visão, não importa onde estou, eu sei para onde estou indo. Repete isso, diz, não importa onde eu estou, eu sei para onde estou indo. E ninguém me para. A palavra diz, se você for caminhando e se no meio do caminho encontrar rios turbulentos, quando andares pelas águas, ouvirás atrás de você, no teu ouvido, dizendo, este é o caminho, andai nele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você está num caminho chamado vitória. E nesse caminho tem 2 passos. É de glória em glória. Diga, eu estou no caminho chamado vitória. E eu tenho 2 passos. Glória, 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 glória. Amém, queridos? É preciso ver o céu. É preciso sair da luta material. Quantas vezes tenho falado para vocês, Abraão teve um problema com Ló. Ló escolheu a melhor parte. Abraão ficou com o quê? Com nada, com montanhas. Mas foi subindo as montanhas que ele ampliou a visão. Muitas histórias bíblicas, muitas, mudaram quando alguém viu. E o que é que viu, pastor? Viu algo diferente do que ele estava vendo. Ele estava vendo fome e ele viu abundância. Ele estava vendo derrota e ele viu vitória. Ele estava se vendo sozinho, e ele viu um exército pronto para lutar por ele. Ele estava vendo a iminência da morte e ele viu a vida. Gideão tinha uma vida medíocre, eu já preguei isso aqui esse ano. Não era nada. Até o dia que ele viu, Juízes 6, 22, então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, que o viu o anjo do Senhor face a face. A partir desse momento, ele passa a ser o resgatador de Israel de anos de humilhação. Uma mudança, porque viu. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ora, Isaías antes era um profeta que falava que não vivia, mas a partir desse momento tudo muda para melhor. Amém, queridos? Ezequiel estava no cativeiro, preso injustamente, e em pleno cativeiro, ele é arrebatado. Ezequiel 1:1 diz, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi o quê? Visões de Deus. Agar, querido, a escrava, abandonada, vivendo um pesadelo, tendo pela frente a iminência da morte. Deus abre seus olhos e ela vê, em Gênesis 21, 19, e abriu-lhe Deus os olhos. Diga, abriu-lhe os olhos. E viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao seu filho, ao moço. Sabe, queridos, Isaac
passa 40 anos de solidão. Sabe o que é 40 anos de solidão ou não? Você fala, como é que é isso? Abraão, Sara, Isaac nasceu, pai já velho, mãe já velho. Passa o tempo, chega um ponto que a mãe morre e tal. 40 anos sem nunca ter namorado. Compreende, não? Isaac, solidão completa. Nem iPhone ele tinha, nem iPad, nem internet, só camelo e... 40 anos, um menino. Mas olha o que é que acontece. Gênesis 24, 63. Isaac saíra a orar, ou meditar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, porque tem que levantar os olhos e olhar. E o quê? E eis que os camelos vinham. Mas o que tem a ver isso? Olha o versículo 64. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. E Rebeca parece que era mais assim. Tem algumas mulheres que são mais decididas, né? Rebeca lançou-se do camelo. Foi um negócio tremendo. 40 anos sem ver nada, não é verdade? Aí ele abriu os olhos. Pá! Acabou a solidão. Diga aí quem está dizendo. Acabou a solidão, diga. O moço do profeta, rodeado de inimigos, se exaspera. Você já se viu rodeado de inimigo por tudo que é lado, não? Problema para um lado, problema para outro. Geazi estava nessa situação aqui, segundo Reis 6,17, e orou Eliseu e disse ao Senhor, e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. João Batista estava ali pregando, até que ele viu, João 1,32, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Outro João, o apóstolo, prisioneiro, já velhinho, na ilha de Pátimos. Apocalipse 1,17, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quantas mudanças após ver? Eu posso fazer uma pergunta, não quero que você me responda, quero que você responda a você mesmo. É importante que você se responda. O que é que você está vendo? O que é que você vê? Você consegue ver esse mundo espiritual que é seu? Você é filho de Deus, esse mundo é o seu mundo. Você é cidadão deste reino. A nossa cidadania terrena é boa, importante, mas ela é passageira. Você é cidadão desse reino espiritual que você é chamado a vivê-lo aqui e agora. A Bíblia diz, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como é que eu posso ser livre do mal, Senhor? É quando, vivendo aqui, a gente é cheio do reino de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí vem o segredo. Qual é o segredo? Venha, venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, agora, não depois que eu morrer só, depois que eu morrer já vai acontecer. Eu quero que aconteça isso agora, eu quero que aconteça na terra da mesma maneira que acontece no céu. Repete comigo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vamos entender isso rapidamente para a gente poder caminhar com a mensagem. Se os teus olhos forem maus. O que é que significa isso? Os olhos são maus quando olhamos tudo de acordo com o nosso ponto de vista. E o que é que significa o nosso ponto de vista, pastor? Significa, como foi que eu cheguei até aqui? Eu sou um conjunto de influências. Meus pais, meus genitores, ou quem me criou, foram os primeiros a me ensinar a ver a vida. Teve pais e pais. Teve pai que ensinou a criança a lutar, a batalhar, dizia para ele, você pode, vamos lá,
Teve pai que disse, não mexa, não faça nada, eu dou a você, tudo eu dou. Menino, não, eu dou. Aí você viu a vida assim, você vai ficar parado e alguém vai lhe dar. O outro que o pai ensinou a lutar, bênção. Mas também pode pensar o seguinte, é tudo comigo, é tudo na minha mão, lá vou eu e vou e faço e acabou. Se não der certo, eu vou e faço e aconteço. A gente já viu tantas histórias aqui de pai e de mãe, a gente viu a história lá de Jacó e de Esaú, que o pai amava um e a mãe amava o outro. E foi uma confusão familiar por causa dessa história. Então, cada um vai formando o seu ponto de vista. Esaú, o ponto de vista dele era o quê? Era viver acomodado, ficar por ali, era tal, vai caçar, traga as coisas, você está aqui, você é primogênito, está legal. E Jacó, qual foi a orientação que ele tem? Você não tem? Não, toma. Vai à luta, meu querido. Mas se for de outra pessoa, se for, a palavra está dizendo, se for, já foi passado, não é mais, é seu agora. Vai que é tua, Jacorel. Então, o que é que acontece? Quando a gente começa a entender essas coisas, nós chegamos, você chegou até aqui, queridos, você chegou até aqui um fruto de influências positivíssimas, mas você tem que admitir que algumas dessas influências podem ter sido negativas. Isso formou o teu ponto de vista. Quantas vezes eu estou aconselhando uma pessoa, mas a pessoa é tão negativa, tudo que eu falo, a pessoa diz, já tentei. Não dá certo. Aí se ela não tentou, diz, não tentei, mas eu soube de uma pessoa que tentou, e foi horrível. É complicado, como é que essa pessoa chegou nesse patamar? Você acha que ela nasceu assim? Criança não nasce assim, querido. Eu vi uma expressão uma vez, há muitos anos atrás, quando a gente estava vendo assim, crianças de várias situações sociais, financeiras e culturas, e eu vi uma irmã em Cristo dizer assim, criança é tudo igual, e é mesmo. A coisa mais gostosa quando eu viajo por aí afora, que eu vou em orfanatos, que vou em algum Guiné-Bissau, a gente tem lá uma escola, eu nunca fui ainda não fui lá, mas vejo pelos vídeos, e me lembro, quando eu cheguei na África, por exemplo, tanto menino, eles são todos iguais, são iguais aos meninos daqui. Os dos meninos daqui, eles acham que eu e eles, a gente tem a mesma idade. Teve um dia desse que eu estava passando ali, rápido, apressado, numa situação, aí João olhou para mim e falou, ei! João é o filho de Léo e de Rafa. Ei, não vai falar comigo, não? Claro, como é que estão as coisas, tudo bem? Então é tudo igual. É a mesma coisa. Se eles estiverem brincando ali e eu for inventar de dançar, eles vão morrer de rir com a minha dança. E eu já percebi que esse critério sobre a minha dança é universal, porque eu estava na África uma vez em Moçambique, e lá os irmãos cantando e dançando e tal, e eu fui inventar de dançar também. Os pequenininhos olhavam para mim e faziam... Eu já vi que é um consenso infantil universal. Mas com o tempo eles vão mudando. Como é que eles vão mudando, pastor? Paz, religião, escola, abraços, maltratos, rejeições, traumas, coisas positivas, elogios, bullying, vai fazendo essa pessoa ter uma visão. Você compreende, não compreende? Não preciso demorar nesse ponto, não, né? Vocês são tudo inteligentes. Glória a Deus. Falar para um auditório assim inteligente é outra coisa. Em Atos 28, 27 diz assim, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Olha o que Deus está dizendo aqui. A falta de visão impede a cura, impede a salvação. Ele está dizendo o seguinte, esse povo que chegou aqui, com o coração endurecido. Como é que você acha que o coração fica endurecido? Jesus falando sobre vários tipos de solo, ele fala que tinha um solo que chamava-se beira do caminho. Beira do caminho. E por ser beira do caminho, ele era um solo duro. Por que beira do caminho é um solo duro? Porque as pessoas pisam. Ele está dizendo assim, esse pessoal tem um coração endurecido. E eles escutam com os ouvidos de forma pesada. É assim, o pastor está pregando e o ouvido dele está assim. Quando é que acaba essa mensagem? É outra coisa. Os olhos são fechados. Para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam. Porque se tudo isso viesse a acontecer, eles se converteriam e seriam
curados. Que coisa séria, não é não, meu querido? Já entendeu o que é olhos maus? Olhos maus são aqueles olhos que bloqueiam o meu coração para a ação de Deus. Bloqueiam minha alma para receber de Deus. Deus tem bênçãos, mas eu não consigo receber. Está bloqueado. Essa falta de visão, que são os olhos maus, impede a libertação da escravidão. Quantas pessoas querem buscar a Deus, mas não entendem e buscam através da idolatria? Olha o que diz Romanos 11:10. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Alguém que está com os olhos cegos, se encurvando continuamente para uma estátua que foi feita por mãos humanas, uma madeira, que se um ladrão entrar naquela igreja ou naquele templo, achando que aquilo é uma obra de arte, ele rouba aquele santo. Aquele santo não tem poder nem para se autoproteger. E eu saio da minha casa e me encurvo. O que é isso, pastor? É cegueira. Sabe, queridos, a falta de visão faz com que eu desista de você. Faz com que a gente desista de um amigo, de um irmão. 1 João 2,11 diz, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu começo a ser convencido do seguinte: você não pensa como eu penso? Você não vê como eu vejo? Não, então fora. E sem perceber, eu vou diminuindo o meu campo de ação, eu vou ficando isolado. Quando pessoas desse tipo vão ficando mais velhas, nem pessoas da família convivem com essa pessoa mais. Porque é uma pessoa que não admite de jeito nenhum contestação. Está cansado, está aborrecido, não tem paciência. Diga assim, eu quero arrancar esse olho mau, diga. E lançar longe. Diga, em nome de Jesus. E o que são olhos bons, pastor? Nossos olhos são bons quando olhamos como Deus olha. Não existe um olhar bom. Ah, entendi. Se você for pastor, o seu olhar é bom. Isso não existe, meu filho. Quantos homens de Deus, pastores, estão agora, nesse momento, lamentavelmente, permitindo que sejam dominados por olhos maus? E você diz, mas como é que um pastor fica com olhos maus? Coração endurecido. Mas como é que o coração fica endurecido, pastor? Muita pancada. Muita dor, muita traição. E permite que isso aconteça e que fique dentro. Consigo me explicar? Sim ou não? Um pastor está ali 10 anos como pastor, trabalhando um casal, trabalhando 2 casais, 3 casais, 4 casais, cuidando, crendo que está restaurado. Aí chega um e diz, pastor, depois de 5 anos, a gente decidiu uma coisa muito legal, o que é? Divórcio. Tchau. Separamos. Aí o outro diz, muito obrigado por tudo, estou indo para aquela igreja. Aí o outro não sei o quê. Se esse homem não tiver olhos bons, se ele tiver olhos maus, ele vai começar a enfermar, e quando ele começa a enfermar, querido, tudo será tenebroso. Me faça entender, sim ou não? Chega um casal novo na igreja. E o casal chega com problemas. Ele olha para aquele casal e diz, eu já vi essa história antes. O casal chega lá e conversa, ele começa logo a dizer assim, estão brigando muito? Estão. Está brigando demais? Tá. Olha, quando chega nesse ponto, vou te contar uma coisa. É melhor logo resolve. Vamos passar, deixa passar o que tem que passar. Eu já vi cada pregação que, se eu não fosse pastor, ali mesmo eu já me desviava. Se eu não fosse discípulo, eu já me desviava ali mesmo. Eu já vi pastor dizendo assim, o que você está fazendo com essa pessoa aí, meu querido? Quanto tempo aí, esse lenga-lenga? Next, bora bola para frente! Vocês, o que estava vendo com aquele pastor? Era um amado enfermo, cego, guiando cegos. Coração endurecido, não conseguia ver. Então, por não conseguir ver, os seus olhos ficam olhos maus. E ele está pregando uma mensagem que nem ele mesmo crê mais.
Eu tenho 42 anos servindo a Deus como pastor. Já comecei antes. São 42 anos que eu creio nas mesmas coisas sem mudar nada. Não é a reação de alguém positiva ou negativa que vai mudar o que eu creio, que é absoluto, que é de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A verdade dele funciona perfeitamente para todo aquele que crê. Jesus é tão maravilhoso que quando ele não diz assim, eu vou te dar olhos bons e nunca mais você terá olhos maus. Ele adverte, ele diz, se você tiver olhos bons, todo o teu corpo terá luz. Mas ele explica, não fica surpreso, vão ter alguns que ainda vão escolher ter olhos maus. E agora, pastor, não fica surpreso porque será tenebroso. Ele não diz vai ser mais ou menos, não, vai ser tenebroso. Então, o que significa isso? Significa que o Senhor não te chama para andar por causa dos resultados. Ele te chama para andar porque você sabe que você está naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E esse não vai libertar. Ele já libertou. Queridos, não podemos. Se você tem que deixar passar alguma coisa para trás, não é teu irmão, não é tua família, não é tua responsabilidade. O que você tem que deixar passar é a antiga visão. Eu não conheço a tua alma, mas Deus conhece. Se você está aqui hoje, você é uma pessoa negativa, você precisa deixar isso passar. Se o seu coração está endurecido, você precisa deixar isso passar. Por quê, pastor? Porque a visão nova só se estabelece se a antiga sair. Nós passamos, queridos, a ter visão espiritual quando a gente faz isso. Olha o que diz Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando eu começo a receber olhos bons, eu começo a entender, eu sou herdeiro, eu sou filho. Eu não mereço nada, mas Deus me ama. E porque me ama, Ele diz, eu vou te abençoar, eu nunca vou te abandonar. Amém, queridos? Eu começo a ver como Jesus vê. Você sabe como é que Jesus vê? Você tem alguma ideia? Olha o que diz a palavra em Apocalipse 1,14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os olhos como o quê? E os olhos como o quê? Meu querido, você já imaginou um negócio desse? Jesus, quando olha para você, os seus olhos saem fogo. O que significa isso, pastor? Não fica nada, querido, que ele não veja. Não há nada que possa escapar do seu olhar. Ele está querendo lhe dar esse olhar. Você imaginou um negócio desse? Ele está dizendo assim, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz. Ele está dizendo assim, eu quero fazer dos teus olhos chama de fogo. A gente começa a ter, queridos, a verdadeira sabedoria. É o que diz Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Só até aqui para explicar para você, o que ele está dizendo é o seguinte, quando os seus olhos do seu coração são iluminados, você começa a entender a esperança do seu chamamento. Você não é um coitadinho que entrou para aquela porta ali pedindo esmola a Deus. Ele está dizendo, Ele te fez filho, Ele te deu herança. Você tem que entender quem é teu irmão mais velho. É aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra.
Ele tem toda a autoridade, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. É esse que é todo poderoso e que ele recebeu um nome. Ele recebeu um nome que não há nome, nem no presente século, nem no vindouro, que possa sequer chegar perto dele. Ele recebeu um nome que é acima de todo nome. Ele é acima do nome de enfermidade, ele é acima do nome de divórcio, ele é acima do nome fracasso, ele é acima do nome abandono, ele é acima de tudo isso. De todo principado, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir. Pode pensar em qualquer nome. O teu Deus que você serve é nome acima desse nome. Estou passando por uma luta, pastor. Te aplaudimos, Senhor. Estou passando por uma luta, a minha empresa passa por uma luta, alguma coisa está passando por uma luta. Tem alguém que me disse, eu tenho poder para te prejudicar. Preste atenção, queridos. Ele tem nome acima de todo poder, de toda autoridade, que se possa referir, não só nesse século que a gente está vivendo, mas também no vindouro, para sempre, e sempre, e sempre. Não há nome maior do que Jesus. Quando eu recebo isso, eu passo a ter autoridade espiritual. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Aí você começa a entender, eu sou filho. Não é assim não, meu filho. O meu irmão mais velho, que é o dono da herança, dividiu a herança conosco. Avisa aí quem está falando, diga, a herança é tua também. Você entendeu ou não? Você imagina qual é a herança de Jesus, querido? Tudo pertence a Ele, tudo. Ele está dizendo assim, eu quero compartilhar com você. Em vida. A palavra diz, e nós reinaremos em vida, com e através de Jesus Cristo. Então, o que eu estou te dizendo não é para você sair daqui autoritário, querendo bater nos outros. Não, estou dizendo que você vai sair daqui como o teu Senhor, com os olhos dele, que sendo rei servia, sendo Senhor absoluto, lavava os pés dos seus discípulos, mas nunca se submeteu a potestade, a demônio, a pecado, porque este Senhor dos senhores e Rei dos reis, santo, completamente santo, quer entregar a você essa visão, quer encher teu coração. O resultado, queridos, não pode ser outro. Ou é luz total, ou trevas tenebrosas. Diga comigo, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Se meus olhos forem maus, meu corpo será tenebroso. Sabe, queridos, Jesus não deixa meio termo. Não tem assim um acordo aqui, meio a meio, mais ou menos bom, mais ou menos ruim. Não tem isso. Porque o que ele está falando de olhos bons e olhos maus não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com qualidade. Ou é o olhar de Deus, ou é o olhar deste mundo. São olhares antagônicos, diferentes, brigam entre si, não tem paz entre eles. Deus tem uma maneira de olhar o casamento, esse mundo tem outra maneira. Deus tem uma maneira de olhar a sua curta existência aqui na terra, o mundo tem outra. A de Deus é, a sua curta existência pode ser algo poderoso. Eu posso levantar você, eu posso te dar dons, eu posso te dar talentos, eu posso te capacitar, e você vai fazer diferença na sua geração. Quando tudo passar, você vai poder dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Deixei um legado. Mas o mundo diz diferente sobre sua curta existência. O mundo diz, a vida é curta. Então você vai ter que chutar o pau da barraca, chutar o balde, você vai ter que tomar todas e sair por aí fazendo um monte de coisa para você aproveitar a vida. Isso não é aproveitar a vida, isso é cegueira. E ele diz, aquele que quiser ganhar a vida, de fato vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse vai ganhá-la e vai ser cheio de luz.
1 João 2, 16, 17 nos adverte. Porque tudo que há no mundo, os desejos malignos da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E that's it. Não ficou nenhum espaço aqui para talvez seja. Não é. E o mundo passa. E toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra daquela história que eu falei ali do Salmo 132, que às vezes a gente chega chorando, feito uma criança com fome, com medo. Deus quer colocar você hoje no colo dele. Quer tocar nos seus olhos para que caia as escamas, para você poder ver. Não há melhor lugar para a gente estar que não seja no colo de papai. Quando o Apocalipse, João vê o trono de Deus, ele nos dá uma ideia, qual é a perspectiva que Deus tem, qual é o olhar de Deus. Apocalipse 4 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Você já imaginou o que é um oceano de cristal? Diante do trono de Deus é assim o cenário. Transparente. Nada fica oculto. Ele sabe tudo. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar, as minhas falhas, os meus medos. Ele sabe as janelas da minha alma. Ele sabe por que é que eu reajo de tal forma, de uma maneira e de outra diferente. Às vezes tem certas coisas na vida que vêm para mim mais notícias e eu ajo tão bem, eu reajo tão bem, super bem. Você diz, é porque os seus olhos são bons. Nessa área, sim. Estão curados. Chega alguém com uma história, chega alguém com outra história. Eu escuto. Posso ter, naquele momento, uma tristeza, qualquer coisa, mas nada que me derrube. Mas tem certas coisas que a minha reação é diferente. E eu estive orando, e eu me lembrei de coisas do passado, nestas áreas, onde parece que Deus me deixou sozinho. Parece que eu fiquei sozinho naquele negócio. E então, é como se eu dissesse assim, uau, eu acho que eu confiei demais. Eu devia ter procurado agir de acordo com as minhas amizades, com tal e tal. E ele vem e me corrige, porque o Senhor nunca me deixou sozinho. E não tem a ver com o que você fez, porque nessa mesma hora você começa a dizer, eu vou defender Deus, eu fiz porque houve um erro, eu fiz porque eu falhei, aconteceu isso porque eu cometi uma falha. Querido, deixa eu explicar, olha para mim um pouquinho só, porque a gente está terminando aqui. Não tem um homem que seja justo. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Se fosse por causa da sua justiça, se fosse por causa da minha justiça, todos nós estaríamos acabados, consumidos. A Bíblia diz que se não fosse a sua graça e misericórdia, nós seríamos consumidos. Não tem a ver com você, é graça. Ele ama você, ama a sua casa, ama a sua família. É porque em certo momento, em certa ocasião, a sua soberania agiu de uma maneira que você achou que estava sozinho, mas você não estava. Você achou que ele te deixou abandonado, você olhou do lado e disse, cadê Jesus? Ora, queridos, ele estava mais presente do que nunca. Possivelmente, nesses momentos, ele estava te carregando nos braços, porque você não conseguia nem andar, porque tuas pernas tremiam, você não conseguia nem dar um passo sequer. Ele quer curar essa visão, ele quer curar esse momento, quer levar você no passado, em momentos onde você se achou abandonado, para te abraçar e dizer, eu não deixei você abandonado, eu nunca te deixei abandonado.
Porque Ele promete na sua palavra, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Amém, queridos? Quando o salmista escreveu aquele salmo da proteção, que é o Salmo 91, ele começa o salmo com um versículo muito interessante. Ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Eu fico pensando, o que significa o esconderijo do Altíssimo? Deus tem um esconderijo? Deus se esconde? Não, não é? Deus é meu esconderijo. Diga assim, assim, Deus é o meu esconderijo. Eu encontrei um esconderijo seguro que chama-se o colo de papai. É outra coisa, eu encontrei um esconderijo que é o esconderijo do Altíssimo. É quando eu digo assim, eu quero dizer o seguinte, eu vou chorar e eu vou berrar feito uma criança, porque eu não sei o que fazer com essa situação, então eu vou me jogar nos teus braços. Amém, queridos? E quando a gente chega nesse lugar, quando a gente está nesse lugar, olha o que a gente abre a boca para dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh, glória. Hein, queridos? É porque quando eu estou no colo de papai... Deixa eu explicar isso a você, para você entender. Você está aqui comigo? Eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Eu tenho um cachorrinho. O nome dele é Alec. Ele é um Yorkshire. Ele é pequenininho, muito pequeno. E às vezes eu estou andando com ele. E ele arranja problema, porque passa um cachorro grande e ele enlouquece. Ele realmente pensa que é lutador do MMA. Ele... E o cachorro grande, às vezes, vem em nosso encontro. Você entendeu ou não? O que eu faço? Pego o Alec e coloco no meu colo. E quando ele está no meu colo, aí é aquele late forte. O outro cachorro olha para mim e diz, esse cachorrão é maior do que eu. E se vai. Alec diz, acabei de encontrar o esconderijo de papai. É tão pequena essa comparação. Agora você imagine o colo de Deus, hein? Você imagine você aí, o leão dizendo, eu vou te estraçalhar, eu vou acabar com a tua vida, eu vou destruir teus negócios, eu vou destruir teus sonhos. E você diz, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Ele diz, nada. Como uma criança que está com medo, que está com fome. Vem para cá. Deixa eu te alimentar, deixa eu cuidar de você, deixa eu te dar descanso. E uma vez que você esteja no meu braço, você vai ver o que você nunca viu. Que Deus abençoe você. Coloca essa palavra dentro do seu coração. Posso orar por você? Vamos ficar de pé. Vamos para o colo do papai? Não sei o que você está passando hoje, mas aquele que diante do trono dele tem um mar de cristal, ele sabe. Então, vamos orar, vamos ficar pertinho dele. Se essa mensagem te tocou, se você entende que tem coisas para acertar, se tem algum olho que não está bom, que você precisa tirar, jogar para longe, para que você possa receber os olhos de Deus, você sai do seu lugar, vem aqui à frente para falar com seu pai, para falar com ele, para conversar com ele.
Jesus, filho de Davi, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Toca nos nossos olhos que as escamas caiam, Senhor. Pai amado, se há aqui relacionamentos que se acabaram por causa de pontos de vista humanos, olhos maus, foram inundados por trevas, pedimos perdão, Senhor. Queremos arrancar esse tipo de olhar e jogar longe. Se aqui, Senhor, tem corações inundados pela pornografia, pedimos perdão, Senhor. Queremos arrancar esse olhar e jogar fora, jogar longe. Se por causa da tristeza da alma, pessoas começaram a buscar, Senhor, se entorpecer, seja, meu Deus, com drogas lícitas ou ilícitas, vícios. Meu Deus, tem misericórdia. Rompe essa corrente. Arranca, Senhor, nos ajuda a arrancar esse olhar e jogar longe. E receber a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, a Tua noiva. Dá-nos os Teus olhos. Dá-nos esse olhar de chama de fogo. Que possamos ver os necessitados. Possamos ver aqueles que sofrem. Possamos ver os famintos, Senhor. Possamos sair, meu Deus, da nossa comodidade. Que possamos ter o Teu olhar, Senhor. Para vivermos e não vivermos em vão, Senhor. Quero, Senhor, entregar cada vida preciosa que está aqui. Tem vidas aqui que estão dizendo: Senhor, eu tenho tido medo nessa área. E eu peço que o Senhor possa, nesse momento, inundar esse coração de coragem, de fortaleza. Escuta a voz do Senhor, que diz: ser forte e corajoso, não te mandei eu? Levanta e olha, em nome de Jesus. Tem irmãos e irmãs aqui, Senhor, sofrendo solidão, que possam receber hoje, Senhor, essa unção de amor, de abraço, que essas trevas saiam e entre a Tua luz, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que isso é tempo de visão, é tempo de abrir os olhos, é tempo de ver como o Senhor vê, é tempo de mudar, é tempo de não cair em armadilhas, e nós sabemos que essa obra é grande, tem sido grande e está só começando. Sabemos que grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio e seguirá fazendo. Faz assim, Senhor. Faz desde o berçário, faz no MPD, faz no laude, faz nos adolescentes, nos jovens, nas casas, nos adultos, nos solteiros e casados. Que não fique nenhum, Senhor. Os irmãos e irmãs, Senhor, que já são, Senhor, anciãos, que recebam uma unção de juventude em nome de Jesus de Nazaré. Vem sobre nós. Nós queremos Te ver. Nós oramos assim e recebemos essa visão. No Teu nome maravilhoso, Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Vamos ver aqui um testemunho. Pode conectar. Nossa irmã Amanda quer dar uma pequena palavra. Uma pequena, grande palavra. A paz do Senhor, igreja. O pastor, tenho conversado com ele. Em dezembro, acabou meu tratamento de quimioterapia, graças a Deus. E quando foi no dia 30 de dezembro do ano passado, num exame de ressonância, encontraram 2 nódulos alterados no mesmo lado do seio onde eu tinha o câncer. E até agora eu estava esperando para fazer o exame, e na semana passada, um medo muito, muito, muito tenebroso, essa é a palavra, tomou conta da minha vida. Eu não quis nem vir aqui na frente, porque eu estava me sentindo tão distante de Deus, porque aquele medo estava me afastando de Jesus, que eu não queria nem vir pedir, eu estava me sentindo desconectada. E o meu esposo, que está ali, ele não é convertido, mas ele olhou para mim e falou assim: mas você é a pessoa de fé que eu conheço. Se você não vai crer no que você mesmo prega para mim, o que vai ser de mim? E
eu me lembrei das primeiras vezes que eu vim aqui e as pessoas que não me conheciam por ver o meu corte de cabelo radical se aproximavam de mim para orar e me falavam que eu estava curada, sem me conhecer e sem nem saber do que eu estava passando. E eu me agarrei nessa palavra. E quando eu conversei com o pastor de novo essa semana, eu falei: pastor, eu tenho certeza que eu estou curada. E esse exame vai vir negativo. E para honra e glória de Jesus, na quinta-feira eu fui buscar o exame. E eu posso dizer hoje, em nome de Jesus, eu estou livre do câncer. Amém. Fica aqui, vamos orar agradecendo. Pastora, vem aqui fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o teu nome é maior do que qualquer enfermidade, Senhor. E aquilo que o Senhor determina no céu, Senhor, não tem homem, não tem carne, não tem nada que possa mudar, porque o Senhor é Deus, é poderoso, é maravilhoso. E nós reconhecemos que o Senhor fez isso, e o Senhor liberou tua serva. Quem morreu foi o câncer, Senhor, e a vida dela continua, Senhor. Ó Deus, encha de uma maneira tão grande, Senhor, que quando as pessoas olharem para ela, vejam a tua face, Senhor. Nós abençoamos e agradecemos ao Senhor por esse milagre. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente ao teu nome, Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Fique aqui. Eu quero fazer um convite para você que nos assiste através das redes sociais, através do nosso canal de YouTube, você que está aqui. Essa palavra, ela tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a palavra de Deus diz: onde a luz entra, as trevas têm que sair, amém? E hoje, eu quero fazer um convite para aqueles que ainda não tiveram a decisão de convidar, de deixar Jesus entrar na sua vida. A palavra de Deus diz assim em Apocalipse 3, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu vou entrar na sua vida, ter comunhão com você, cear com você e você comigo. Deus quer entrar, mas você precisa convidar. E a palavra em Romanos, no livro de Romanos, diz assim: se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Deus quer dar salvação e vida eterna. Deus não quer apenas que você tenha uma vida abençoada aqui, mas Ele quer que você tenha vida eterna. E isso é feito com uma decisão. A primeira decisão é dizer assim: eu quero receber a vida eterna. E eu quero orar, porque eu sei que hoje pessoas vão estar fazendo isso pela primeira vez. Existem várias famílias nos assistindo hoje, que convidam parentes, irmãos, familiares que ainda não tiveram oportunidade de fazer uma aliança com esse Deus. E eu sei que talvez aqui também tenha pessoas que nunca fizeram isso. E eu quero dar a oportunidade para você fazer isso hoje. Talvez você também se apartou de alguma maneira. Hoje Deus quer que você se reconcilie com Ele. E eu quero fazer essa oração e convidar toda a igreja que esteja orando, intercedendo, me apoiando, porque existe uma guerra sendo travada nesse momento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças e declarar com fé, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, eu declaro que eu não me envergonho de declarar e confessar o teu nome. Eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Muito obrigado por me receber como teu filho amado. Eu te amo. Muito obrigado, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Amém? Eu quero
confirmar, quero orar por você. Você que está aí na sua casa, que fez essa oração, você que está aqui. Se hoje você entregou sua vida e você fez essa oração e você realmente creu no seu coração que hoje foi o dia que você tomou essa decisão, faz um sinal. Onde você está, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se tem alguém, não estou vendo, glória a Deus por essa mão que se levanta, glória a Deus por essa mão. Eu quero pedir às pessoas que estão do lado desses amados, que sejam agentes do Senhor, ajuda eles a virem aqui à frente. Se tem alguém desse lado também que fez essa oração, pode vir aqui, pode dar esses primeiros passos de fé, pode ajudar os irmãos a virem, glória a Deus, porque, glória a Jesus, esse é um momento tremendo, sabe, amados? A palavra diz que quando um homem e uma mulher entregam a sua vida e se arrependem, existe uma festa nos céus. Hoje existe festa. Quantos estão felizes? Pode vir, pode vir. Se tem mais alguém, venham aqui apoiar. Quero que toda a igreja levante as mãos. Em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Elizabeth. Glória a Jesus. Qual é o seu nome? Neuza. Glória a Deus. Levante as mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas hoje. Que alegria poder receber essas amadas, esses amados que nos assistem na tua família. Oh meu Pai, muito obrigado. Nós declaramos agora as bênçãos espirituais, físicas, emocionais, como diz na sua palavra, que agora eles pertencem a ti e o inimigo não pode mais tocar nessas vidas. Declaramos agora, em nome de Jesus, as tuas promessas, a tua palavra se cumpre e eles agora são mais que vencedores, abençoados e vão ser abençoadores. E nós os recebemos na tua família, que é a tua igreja, e o povo de Deus diz: amém. Olha assim, olha a sua volta, dê a volta, olha aqui, essa é a sua família, recebam eles com um abraço em nome de Jesus.